Lula da Silva entra em completo desespero com nova pesquisa que acabou de ser divulgada agora, neste exato momento, gente, tá? Nova pesquisa que acabou de ser revelada, divulgada. Lula da Silva despenca e Flávio Bolsonaro cresce de forma avassaladora, gente, tá? E essa notícia caiu como uma tragédia para o Lula da Silva e eu vou trazer todos os detalhes, os bastidores desta bomba que atingiu em cheio o Lula da Silva agora, neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Informação que acaba de ser revelada pela revista Veja é de que integrantes do STF defendem que Bolsonaro seja enviado para casa imediatamente. Integrantes do STF defendem que Jair Messias Bolsonaro seja autorizado a ir para casa imediatamente. É uma bomba que acabou de explodir. Pela revista Veja, eu vou explicar todos os detalhes e parece que o ministro Alexandre de Moraes não está gostando nada dessa notícia, tá? De ministros estarem aí se posicionando em defesa de Jair Messias Bolsonaro. E para acabar de completar, Donald Trump acaba de acusar fraude nas eleições. Donald Trump acaba de acusar fraude nas eleições. É outra bomba que abalou a política. Agora também eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, eu tenho um convite mega especial para fazer para você aí que está do outro lado aí me assistindo. Eu quero convidar você a fazer parte aqui da nossa família. Para você fazer parte aqui da nossa família, é simples, rápido, fácil, automático e é totalmente gratuito. Quer saber como? É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter aí a palavrinha chamada inscreva para se inscrever-se. Tem muita gente que tem dúvida, tá vendo? Não sei se eu estou inscrito aqui nesse canal, se eu me inscrevi há um tempo atrás, não sei se eu ainda estou inscrito. Gente, quer ter certeza mesmo que você está inscrito aqui, ó? É só você olhar, não é aqui no vídeo, gente, é aqui embaixo, aqui na plataforma. Vai ter aí a palavrinha chamada inscreva-se, se inscrever, você vai fazer só isso aqui, ó. Só vai clicar em cima, gente. É totalmente gratuito, você não vai pagar nada. E é na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal, gente, tá? Vamos lá, dando início aqui com as informações e logo de cara trazendo a notícia que gerou desespero no Lula da Silva. A gente tá aqui. Essa notícia acabou de ser divulgada pela jornalista colunista Andresa Matais com André Childers aqui no portal de notícias Metrópole, citando a fonte aqui para vocês. Atlas Intel, gente, tá? Nova pesquisa acaba de ser divulgada e Lula, gente, tá completamente desesperado. Flávio Bolsonaro cresce e se aproxima de Lula no segundo turno. Ou seja, Lula simplesmente despencou e o Flávio Bolsonaro cresceu de forma avassaladora. Vamos entender o que é que aconteceu, ó. Aqui o Flávio Bolsonaro, todo sorridente. Ele tem todo motivo para estar sorrindo muito, gente, porque ele foi desacreditado. Muita gente dizia que ele não tinha chance, que o Bolsonaro estava entregando a eleição de bandeja para o Lula. É, gente, tá? Para essas pessoas que estavam fazendo esse tipo de aposta, né? Deram com os burros na água. Ele não só tá crescendo de forma avassaladora, como tá fazendo o Lula comer terra. O Lula tá despencando. Vamos entender. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, está encurtando a distância para o presidente Lula do PT em um eventual segundo turno entre os dois. Em dezembro do ano passado, a diferença entre Lula e Flávio era de 12 pontos percentuais. Agora é de apenas 4,3 pontos. Ou seja, o Lula caiu, despencou, igual uma jaca podre, e o Flávio Bolsonaro cresceu de forma devastadora. Em dezembro de 2025, o petista tinha 53 pontos percentuais, antes 41 do Flávio Bolsonaro. Agora, em janeiro, a diferença diminuiu drasticamente. Lula aparece com 49,2 pontos percentuais e Flávio
Bolsonaro com quase 45 pontos. Ou seja, gente, coisa de 4 pontos percentuais. Isso contando lá o para mais e para menos, basicamente, praticamente empatados. Isso, gente, tá? Há basicamente aí 8, 9 meses do pleito eleitoral. O Lula, gente, tá? Quando teve acesso aqui a essa pesquisa, ele deve ter ficado desesperado, gente, tá? O Lula hoje não dorme, se dormir vai ser às custas de muito remédio, porque a nova pesquisa Atlas Intel, que é uma das mais renomadas e respeitadas no Brasil, acaba de confirmar, essa pesquisa aqui, gente, que tá aqui na sua tela, ela acaba de confirmar da Atlas Intel que o Lula, gente, tá? Desceu drasticamente nas pesquisas, caiu. O Lula caiu drasticamente nessa última pesquisa. E o Flávio Bolsonaro, vou até colocar ele bem sorridente aqui, porque tem que estar sorrindo muito mesmo. Flávio Bolsonaro cresceu de forma avassaladora, gente, tá? E a notícia que a gente tem de bastidor é que os companheiros do Lula já ligaram o alerta vermelho gigante. Já ligaram o alerta vermelho porque há praticamente aqui 8, 9, 10 meses do pleito eleitoral. Flávio Bolsonaro crescendo dessa forma, na hora que chegar lá na eleição, o Lula vai comer poeira. É isso que se espera, né, gente, tá? Se você é Flávio Bolsonaro, gente, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários, deixa aí nos comentários, eu sou Flávio Bolsonaro. Coloca aqui embaixo, todo mundo aqui, ó, escrevendo aqui embaixo nos comentários, eu sou Flávio Bolsonaro. É isso aí, gente, tá? Que notícia maravilhosa. E falando em notícia maravilhosa, vejam só a bomba que a revista Veja acabou de explodir, gente, tá? Segundo a revista Veja, integrantes do STF estão defendendo que Bolsonaro seja enviado para casa. Sim, que Bolsonaro saia da prisão em regime fechado e que Alexandre de Moraes conceda para ele prisão domiciliar. Gente, está aqui na revista Veja. Segundo esses ministros, já deu como a prisão de Bolsonaro é vista nos bastidores da PF e do STF. Então, assim, gente, não é só no STF que eles defendem a prisão domiciliar do Bolsonaro. A própria PF, aqui, ó, Polícia Federal, tá? E o STF, Polícia Federal, por incrível que pareça, aquela ala boa da Polícia Federal, defendendo que Bolsonaro seja enviado para sua casa para ser cuidado pela sua esposa e pela sua equipe médica, que é o que deveria ter acontecido há muito tempo. Vejam só, gente, tá? A própria revista Veja teve acesso à informação de que uma ala do STF e uma ala da Polícia Federal quer Bolsonaro em casa imediatamente. Vejam só. Não, exatamente. Esse assunto, se for conversar seriamente com os investigadores da Polícia Federal, com os investigadores da PGR, com os ministros do Supremo que estão lá junto com o ministro Alexandre de Moraes, todos eles acreditam que isso já deu, sabe? Passou do momento em que o ex-presidente, com a saúde debilitada que tem, precisa continuar nesse noticiário, se vai ou não vai para o hospital, se fica, onde que fica preso, onde que não fica. Tinha, lá no ano passado, uma previsão de que o ex-presidente passaria por esse processo, porque isso fazia espécie de uma vingança da pessoal do ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente. O cenário que se cria é que permite que quem ataca o Supremo continue fazendo o mesmo discurso de que o Supremo está promovendo perseguição política, ajuste de contas com o fígado contra o Bolsonaro. Mas a questão da prisão, a forma como ele está submetido hoje pelo estado de saúde que ele tem, alguns acreditam que é demais, já deu, já poderia o Supremo ter conseguido colocar uma situação em que o ex-presidente Bolsonaro, os aliados percam esse discurso de vitimização que existe, como se ele fosse alguém que estivesse sendo injustiçado. E o argumento que eles usam veio do próprio Supremo, porque o ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção, receber milhões de propina no governo do PT, ele não ficou preso uma semana. Rapidinho conseguiram colocar o Fernando Collor numa cobertura de frente para o mar, uma coisa luxuosa lá em Alagoas. Então, é um ex-presidente da República, tinha problemas de saúde e conseguiu prisão humanitária. O ex-presidente Bolsonaro está na mesma condição. Por que insistir nesse ajuste? Parece que é um ajuste de contas pessoal. Então, o que a defesa do ex-presidente está fazendo é justamente provocar interlocutores que fazem parte do processo, no caso a Polícia Federal, e que estão vendo que já deu.
né? A própria Polícia Federal, antes mesmo da condenação e da decretação da prisão do ex-presidente, fez chegar ao ministro Alexandre de Moraes que não gostaria de participar disso, de receber, ter como hóspede lá na superintendência o Bolsonaro, porque deu no que deu, virou uma confusão, um carnaval diário, né? Apoiadores lá, a imprensa toda lá, todo mundo querendo visitar o tempo inteiro, queixa em cima de queixa sobre as condições da sala de Estado onde ele estava, e isso faz parte de um jogo político. Então, esse é o momento, segundo os ministros com quem a gente conversa, até ali na volta dos trabalhos em fevereiro, muito provavelmente isso vai se resolver, porque é um negócio que alimenta um discurso ruim contra a corte. Muitos ministros ali não estão nem ligando se o Bolsonaro está em casa ou está na prisão, e isso continua sendo uma questão de um ministro só, que é o ministro Alexandre de Moraes, que continua mantendo ele preso. Então, esse debate vai continuar, e é muito puxado por um argumento que é o que está sendo mais decisivo sempre que os bolsonaristas vão conversar com os integrantes da corte. A Michelle foi lá conversar com o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, e disse, olha, ele tem problema de saúde. Se ele morrer preso, isso vai ficar para sempre na conta do STF, do ministro Alexandre de Moraes. A instituição não precisa disso, não precisa ser responsável por isso. Gente, jornalista Robson Bonin, da revista Veja, acabou de explodir uma bomba, tá? Jair Messias Bolsonaro, com estado de saúde gravíssimo, após aquele golpe, né, que ele sofreu do Adélio Bispo, várias cirurgias, vários procedimentos, toda hora tá no hospital, soluço, passando mal, caiu, teve o traumatismo lá craniano leve. E assim, gente, vocês já pensaram se acontece o pior com Jair Messias Bolsonaro? O que é que vai acontecer com o STF? Então, assim, ministros do STF estão defendendo prisão domiciliar. Para lá! Se o Collor, né, gente, tá? Teve prisão domiciliar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes por um problema de saúde que não chega nem perto do que está sofrendo o Bolsonaro, né? Ele está lá, numa cobertura luxuosa, né? Um triplex, um apartamento luxuoso de frente para o mar, avaliado em mais de 10 milhões de reais, vivendo do bom e melhor, comendo do bom e do melhor. E por que o Bolsonaro tem que ficar em prisão em regime fechado? Então, esse é o argumento apresentado pela defesa, por alguns ministros do STF, por integrantes da própria Polícia Federal, que algo muito errado não está certo nessa história. Por que ele concedeu prisão domiciliar para o Collor e não está concedendo prisão domiciliar para o Bolsonaro? Ou seja, a gente vem novamente aquela celeuma de que, olha, é perseguição política. Se Alexandre de Moraes não conceder prisão domiciliar para o Bolsonaro, está sendo interpretado por jornalistas, juristas, oposição, parlamentares, integrantes da própria Polícia Federal. Gente, pode estar acontecendo aí uma perseguição política. E se algo acontecer de pior com o Bolsonaro, essa conta vai ficar nas costas do STF. É uma grande preocupação por alguns integrantes ali do STF. E agora, Donald Trump acusa fraude eleitoral, gente. Tá aquele mesmo problema que aconteceu aqui no Brasil. Trump volta a acusar fraude nas eleições e cobra identificação de eleitores. Ele fez uma acusação gravíssima e ele quer ter provas de que ele realmente perdeu aquela eleição. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar publicamente o sistema eleitoral norte-americano e afirmou que fraudes são comuns no país. Em publicação feita nesta segunda-feira, Trump ainda defendeu a adoção obrigatória de identificação de eleitores. Segundo ele, abre aspas, eleições fraudadas são comuns nos Estados Unidos, sendo a eleição presidencial de 2020 a avó de todas elas, escreveu Trump. Exigimos identificação de eleitor. A declaração foi divulgada junto à reportagem sobre investigações no Congresso relacionadas a um escândalo de fraudes em programas de assistência social com imigrantes da Somália. Segundo o conteúdo citado por Trump, parlamentares republicanos avaliam que o caso pode integrar um esquema com o uso de imigrantes ilegais e refugiados para influenciar eleições federais e alterar critérios de repartição de representação política e recursos públicos a favor dos democratas. Gente, fraude eleitoral
pode ter acontecido naquela eleição que ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou, gente, tá? E ele fez essa acusação gravíssima de que aquela eleição pode ter sido fraudada, no que resultou ali para a sua perda para o Joe Biden, que no futuro, o Joe Biden, vocês viram o que é que aconteceu com ele, gente, tá? Então tá aí. Donald Trump volta a acusar fraude nas eleições dos Estados Unidos e cobra identificação para que não haja murucutaia, né? Vamos fazer um esqueminha de identificação de eleitores para que não haja dúvidas, que não abra precedentes para fraudes. É o que ele está propondo, gente, tá? Então é isso. Nesse boletim eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ó. Até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal.